Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Reflexão diária do dia 2 de maio de 2023. O evangelho de hoje está no livro de João, capítulo 10, versículos 22 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: Até quando nos deixará em dúvida? Se és tu o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: Já vos disse, mas vós não acreditais. Há obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-la da minha mão. Meu Pai que me deu essas ovelhas é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui Jesus se encontrava em Jerusalém para a festa de dedicação do templo. Era um momento de festa onde a maioria dos judeus se encontravam. E alguns que já ouviam Jesus, já viram Jesus, foram questioná-lo. Mas aqui nós podemos entender que esses que questionavam eram aqueles que queriam atrapalhar a missão de Jesus. Aqueles que iam ali só para perturbar, gerando assim nos outros discípulos essa dúvida. Recordando o evangelho de ontem do bom pastor, aquele que dá a vida pelas ovelhas, fala do mercenário. Aqui eu acredito que a ação desses mercenários, que não só obstante em deixar perder as ovelhas, eles querem levar as ovelhas a essa perdição. Quando eles questionam Jesus se ele verdadeiramente é o Messias, podemos retomar a pergunta que João Batista fez, se ele era o Messias. E a resposta que Jesus deu praticamente foi a mesma. Olha, as obras que eu faço em nome do meu Pai, não dão testemunho de mim? Mas João Batista acreditou, mas aqui ele fala que vós porém não acreditais. Mas aqui enfatiza que esses não são as minhas ovelhas. As ovelhas são as que escutam a minha voz, Jesus disse. Aqui é uma admoestação a cada um de nós, meus irmãos e minhas irmãs, que precisamos dar ouvido à voz de Jesus para ser chamados de sua ovelha. Aqui eles levaram a descrença do que Jesus falava, mas era para poder levar os outros a engano. Mas cada um de nós necessitamos de levar essa palavra à frente e aceitando assim a voz de Jesus, ao ponto de reconhecê-la. E aqui tem algo de grande, primoroso. Deus Pai foi aquele quem criou o mundo. Ele é o dono do mundo. E aqui no final deste evangelho, no versículo 30, diz: Meu Pai, quem me deu essas ovelhas é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Aqui Jesus fala que Deus deu essas ovelhas para Jesus, ou seja, Deus nos deu como ovelhas para Jesus, pois nós somos essas ovelhas. E somos assim entregues ao Pai, da mão daquele que é capaz de segurar e ninguém pode retirá-las. Nós, como pertença do Pai, somos dados a Jesus. E é Ele que diz: eu e o Pai somos um. Jesus e o Pai é um. E Ele tem o poder, tem a força para não deixar perder nenhuma dessas ovelhas. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rezemos.
Sim, Senhor Jesus, nesse dia de hoje eu me coloco diante da Tua presença, para que eu me torne uma ovelha diante de Ti, capaz de ouvir a Tua voz e não ser enganado por esses outros pastores, de reconhecer a Tua presença e como Tu deu, nós possamos também dar testemunho do Pai para os povos de hoje. E ouvindo assim a Sua voz e reconhecendo, possamos segui-la, Senhor Jesus. Nós permaneceremos na presença de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.